Bom, gente, vamos agora falar um pouco sobre para quem ofertar os laudos elétricos. Existe uma gama imensa de áreas de atuação para a gente ofertar os laudos elétricos, seja ele um laudo de SPDA, um RTI, que é o relatório técnico das instalações, seja um prontuário das instalações elétricas, uma termografia e muitos outros tipos de laudo. Não basta apenas escolher um nicho que mais gosta de atuar. Deve-se fazer um plano de negócios e o mais importante é analisar e conhecer a região onde a gente vai divulgar e prestar o serviço, identificar o perfil da cidade e a concorrência e os possíveis clientes. Eu vou falar até um termo meio clichê, galera, mas é verdade, eu acredito muito nisso. Existe uma frase que fala assim: faça o que mais gosta e nunca terás que trabalhar. Ou seja, se você gosta, é apaixonado pelo que você trabalha, você faz com mais gosto, você faz com mais vontade, com mais capricho, você nem vê o tempo passar. Na verdade, você vai sentir falta de estar no seu escritório, estar no seu home office, estar na sua área de atuação. E se você fazer uma coisa que você não curte, se você trabalha com SPDA e está trabalhando com energia fotovoltaica ou vice-versa, você não vai produzir da maneira adequada, você não vai rentabilizar todo o seu esforço de trabalho. Bom, gente, e aí como que eu vou saber o que eu gosto de atuar? Muitas vezes vocês estão estudando, fazendo curso técnico, fazendo faculdade e não tem oportunidade de passar por diversos setores de uma empresa grande, como produção, planejamento, projetos, manutenção. E aí a gente vai pegando o que aparece, não é verdade? Ou então você está trabalhando em um emprego que não tem muitas opções de você aprender, você vai ficando lá por questões financeiras. Então, assim, a dica que eu dou é a gente tentar fazer cursos, workshops, conversar com gente experiente da área e principalmente fazer cursos online. Assim a gente consegue identificar as áreas que a gente tem mais perfil, onde a gente gosta de estudar melhor, a gente vai conseguir aprender, reter de uma maneira mais rápida. Isso daí, consequentemente, a gente vai gostar de trabalhar com aquilo. Bom, gente, agora a definição dos nichos para laudos e inspeções elétricas. Os três principais nichos mais abrangentes são o comercial, o industrial e o predial, onde nós temos uma gama enorme de atuação. Também existem outros nichos, como a área rural e residencial, no caso de casas, na parte residencial. Só que dificilmente vai aparecer um cliente para laudar a sua casa, laudar a instalação da sua casa, ao menos que ocorra um sinistro, como aí você vai atuar numa perícia judicial devido a algum tipo de sinistro. Então, principalmente, vocês têm que analisar o perfil da cidade de vocês. Se vocês trabalham numa área que existem muitas fazendas, usinas, tenta prestar serviço de inspeção para esse tipo de nicho. Como se você trabalha numa área urbana, na capital, você vai encontrar muitas edificações. Então, no plano de negócio de vocês, vocês têm que prestar atenção bastante no tipo de cliente que você vai atuar. Não adianta você querer trabalhar com SPDA numa área rural, que não vai existir. Ou se você quer trabalhar com manutenção de subestações em uma área residencial, que não existe subestação, ao menos que você trabalhe para uma concessionária. Eu separei aqui para vocês um panorama geral dos nichos de mercado onde vocês podem atuar com inspeções e laudos elétricos, tanto no segmento predial quanto no comercial e também no industrial. Há uma imensidão de serviços a se oferecer. Por exemplo, vamos começar aqui pelo predial. No predial vocês podem atuar tanto em edificações residenciais quanto comerciais. Mas o pulo do gato aqui, gente, está na administradora de condomínio. Por quê? Uma administradora, ela controla geralmente de 20 a 50 condomínios, até 200, dependendo da região. Se for uma capital, se for uma área urbana e ela for uma grande empresa, ela controla uma grande quantidade de condomínios.
Então, se você consegue fazer um belo trabalho num preço justo no primeiro serviço para a administradora de condomínio, consequentemente ela ganha confiança no seu trabalho e ela acaba indicando para os outros condomínios. Lógico que existe a questão de 3 orçamentos que o síndico pede. Só que se você tem já a confiança da administradora de condomínio, 50% do caminho já está trilhado, você já conseguiu. Então esse é o pulo do gato. Você pode começar ofertando um trabalho por um preço menor para você ganhar a confiança da administradora e de repente você fecha uma parceria com ela por um preço fixo para cada condomínio e aí você tem serviço para o ano inteiro. Então o pulo do gato aqui está aqui para a gente começar com instalações prediais. Galera, é o seguinte, por que eu coloquei em primeiro lugar predial, segundo comercial e terceiro industrial? Porque é mais fácil a gente começar a nossa carreira, o nosso portfólio de serviços em inspeções e laudos elétricos no ramo predial, porque a documentação necessária para você entrar é muito menor do que você entrar numa instituição pública ou numa indústria, porque eles vão pedir todo tipo de documentação, tanto da parte de SESMIT, de segurança do trabalho, quanto a parte fiscal e financeira. Se você não tem isso atualizado, se você não tem toda essa documentação, vai para predial, porque ela não vai te pedir todos os documentos que uma indústria de médio e grande porte ia exigir ou uma instituição federal. Vou falar um pouco agora sobre o setor comercial. Esse tipo de segmento ele é muito importante porque ele tem muitas empresas, uma diversidade muito grande de tipos de empresas para a gente atuar tanto na inspeção quanto no laudo elétrico. Vou começar falando um pouco do setor alimentício. Principalmente esses 3 primeiros, gente, o restaurante, a padaria e os bares, eles têm um fator em comum. Esse fator é o que? A sobrecarga de circuitos elétricos. Muitos clientes acabam por comprar mais câmaras frias, mais equipamentos, seja chapeira, fritadeira, freezers, e acaba não tendo manutenção ou ampliação da sua rede elétrica. E ocasiona o que? Aquecimento de cabo, curtos-circuitos, incêndios. Então é muito comum você ver no setor alimentício esse tipo de problema. Falar um pouco agora sobre supermercado, gente. O supermercado ele tem uma peculiaridade muito importante porque é o volume da instalação. Então você pode aplicar diversos tipos de laudos, tanto a termografia quanto o laudo de cabine primária, quanto inspeção da iluminância, a luminotecnia do empreendimento, como o próprio RTI. Então o bacana dele, como ele tem um grande volume de instalações, você consequentemente vai ter que aplicar um orçamento maior do que um orçamento, por exemplo, para uma instalação predial. Vamos dar continuidade ainda no setor comercial e falando agora um pouco sobre instituições. É muito importante a gente trabalhar em instituições para ganhar visibilidade e credibilidade no mercado. Por quê? Não é fácil atuar nesse segmento e entrar nele é bem complicado, porque você tem que participar de licitações, pregões no mercado eletrônico, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Então é exigido uma série de documentações que sua empresa tem que estar em dia para poder participar de um orçamento. Depois que você participou e fechou o orçamento, ganhou a licitação, você tem que fazer um bom trabalho para que você ganhe notoriedade. E assim, com essa notoriedade, você acaba ganhando espaço no mercado, sua empresa começa a ampliar os horizontes. E uma dica bacana que eu passo para vocês é que na última página do orçamento de vocês, quando estiverem elaborando, sempre colocar o nome das principais instituições e empresas na qual vocês já prestaram serviço, porque aumenta a credibilidade do seu documento. Então fica aí uma dica, porque aumenta a possibilidade de fechamento também, porque o cliente vai verificar que você já prestou
serviço para uma empresa conhecida, então a credibilidade vai lá em cima, junto com a possibilidade de fechamento. Isso é um diferencial para você ganhar da concorrência. Vamos finalizar a parte comercial aqui. Vamos falar agora sobre trabalhar em comércio. É muito bacana essa área, porque os donos de lojas, eles conhecem muito o mercado, conhecem muita gente. Então, se ele pega bem com o nosso trabalho, pega bem com a gente, ele vai indicar para outros amigos, para outras empresas, e a gente cresce junto com eles. Eu, por exemplo, vou dar uma pitadinha aqui da nossa empresa. A gente presta serviço para um grupo que possui 19 lojas de veículos, 19 concessionárias. Então a gente tem trabalho para o ano inteiro. Sempre a gente recebe demanda de serviço, seja para laudo de SPDA ou laudo de elétrica. Então é um braço importante aqui de cliente que a gente tem. A gente pode também tentar prospectar para redes de varejo, postos de gasolina, que é bem bacana a gente trabalhar com atmosfera explosiva, instalações à prova de explosão, lojas de departamento. Aqui também a gente poderia colocar redes de hotéis. Imagina a gente pegar uma rede de hotel aí que tem no Brasil inteiro. Então a gente tem uma gama muito grande de comércio. E a burocracia para você entrar não é tão grande quanto numa instituição federal. Às vezes vale a pena a gente focar, a gente andar no centro da cidade e procurar dar uma volta e encontrar esse tipo de comércio e prospectar esse tipo de cliente. O pulo do gato aqui, pessoal, para a gente fazer uma prospecção bacana, uma prospecção ágil, de qualidade, é a gente tentar o contato da pessoa que resolve. Quem é essa pessoa que resolve? É o setor de engenharia, o setor de manutenção, segurança do trabalho e o setor de compras. Se você pegar o telefone, o e-mail, o contato dessas pessoas, fica muito mais fácil você entrar para fazer um orçamento de um laudo e uma inspeção elétrica. Não adianta a gente ir na portaria com cartão de visita, com folder, panfleto, que você não vai ser recebido. Então o ideal é fazer uma prospecção inteligente, diretamente com quem tem a palavra final. E por fim, nós chegamos no setor industrial, que é a menina dos olhos. Todo mundo quer trabalhar no setor industrial. Mas por que, Ricardo? Porque todo mundo conversa tecnicamente, todo mundo fala a mesma língua. É bem difícil você falar, às vezes, com o dono da padaria sobre um NBR, sobre a importância de uma isolação correta. É mais fácil quando você está numa indústria, o seu cliente ele entende mais de termos técnicos, então fica mais agradável o papo, como também até o valor do orçamento é maior dependendo do tamanho da instalação, tanto pelo volume quanto pela complexidade da instalação. Ou seja, se você começa trabalhando numa indústria de pequeno porte, o nível de exigência vai ser menor. E se você vai para uma empresa de médio ou grande porte, até uma multinacional, o nível de complexidade aumenta consideravelmente. Existem casos aí que eu já peguei de indústrias que, dependendo do instrumento que você possui, ela nem deixa você participar, ela só quer que você trabalhe com determinado tipo de marca de instrumento, que eu não posso citar os nomes, né? Mas vocês podem estar já pensando aí em algumas marcas. Como também, se você for fazer inspeção em algum tipo de galpão, ela não quer nem que você suba mais no telhado, na cobertura do galpão. Ela exige um drone. Se você tiver um drone, não tiver, você nem participa da licitação. Então esse é o tipo de exigência que a gente já está encontrando no mercado. Então vamos começar aqui com o setor de segurança do trabalho. Quem é que não conhece um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho, ou ainda mais, conhece alguma empresa de segurança do trabalho na sua cidade ou na sua região? Todos esses três elementos, eles precisam de complementar o trabalho deles com a nossa inspeção, o nosso laudo técnico, seja de SPDA, seja de elétrica, seja de iluminância, seja qualquer laudo
que seja da disciplina de elétrica, porque o trabalho deles fica incompleto. Vamos dar um exemplo aqui. Para a VCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, por exemplo, aqui em São Paulo, ele exige o anexo L da IT 41, a instrução técnica número 41 do bombeiro. Ele exige o laudo de conformidade das instalações elétricas. Então, se um técnico de segurança ou uma empresa de segurança do trabalho vai emitir um VCB, ela vai precisar de um serviço de um engenheiro eletricista para assinar a conformidade da instalação elétrica daquele estabelecimento. Vamos falar agora um pouco sobre parcerias, porque no mundo de hoje, sem parceria, uma empresa não existe. Um empreendedor, um empresário não consegue viver sem networking. Então, galera, a gente tem aqui 3 subsegmentos de parcerias que eu indico para vocês atuarem, tentarem prospectar, que é o setor de segurança do trabalho, o setor de arquitetos e o setor de engenharia civil, certo? Vou falar um pouquinho para vocês agora de cada um deles. Dando prosseguimento aqui, vamos falar agora sobre trabalhar aqui, manter parcerias com arquitetos. Esse é um nicho aqui muito importante que a gente tem que manter, porque eles conhecem muita gente da área de engenharia, tanto projetistas quanto outros arquitetos, quanto também escritórios. E muitas vezes os arquitetos eles pedem para a gente fazer análise de projetos, para saber se há viabilidade deles interferirem em arquitetura, tirar ou colocar parede. Então às vezes eles pedem que a gente faça um serviço de análise, e aí já não entra nem a inspeção do local, seria direto no projeto. Então é bacana a gente manter contato com eles, que depois que acaba a fase de projeto, entra a fase de construção. E aí a gente pode prospectar uma execução, pode prospectar uma inspeção após a conclusão da obra. Então é bem bacana a gente não deixar de ter contato com esses arquitetos, porque é um nicho muito grande que eles possuem. E finalizando aqui a parte de parcerias, falar um pouco sobre a engenharia civil, que anda casada com engenharia elétrica. No caso aqui nós temos construtoras, empreiteiras e obras. Eu presto muito serviço tanto na parte inicial quanto na parte final de uma obra. Por exemplo, vou dar uma pitadinha aqui na parte de fiscalização do Ministério do Trabalho. Geralmente o Ministério do Trabalho ele exige das empreiteiras e construtoras que estão executando obras os laudos de conformidade da instalação elétrica. Se o canteiro de obras ele tem aterramento, vou dar só um exemplo, se as cremalheiras, gruas, se elas possuem aterramento, se a conformidade dos quadros elétricos está de acordo com a NBR 5410 e por aí vai. E também no final da obra, depois que o canteiro de obras é esvaziado, na parte de energização, as construtoras elas pedem que a gente faça um checklist, faça um comissionamento para saber se está de acordo com o projeto, com as normas, para poder energizar e liberar o apartamento.